Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para juntos darmos continuidade ao curso básico de Eletricidade e Magnetismo para graduandos. Na aula de hoje nós temos como objetivo de aprendizagem definir dipolo elétrico e demonstrar a expressão do campo elétrico produzido por um dipolo. Então se prepara aí e vamos embora para mais uma aula. Para os alunos que estão acompanhando este nosso curso pelo livro do Halliday Resnick Walker, nona edição, na aula de hoje nós vamos estar discutindo a seção 22.5, que vai tratar do campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. Eu preparei aqui para vocês uma questão cujo objetivo é provar que o campo elétrico produzido por um dipolo elétrico é dado pela expressão E igual a 1 sobre 2πε0, tudo isso multiplicado por P sobre Z ao cubo, onde este Z aqui nada mais é que a distância que o centro deste dipolo elétrico está até o ponto P, ao longo dessa reta que ele chama de reta Z. Então, na verdade, é isso que nós queremos provar, campo gerado por um dipolo elétrico. E aí você pode se perguntar, mas professor, o que é um dipolo elétrico? O dipolo elétrico nada mais é que um sistema formado por duas cargas de sinais opostos, porém de mesma intensidade, separados por uma pequena distância d. Então, na verdade, nós temos aqui na figura este dipolo elétrico, porque nós temos uma carga positiva, mais Q, e uma carga de sinal contrário, menos Q, porém de mesma intensidade. Essas duas cargas estão separadas por uma pequena distância, que nós estamos chamando de d. E nós queremos determinar o campo gerado por esse sistema, que é o nosso dipolo elétrico, em relação a esse ponto P, que encontra-se a uma distância z do centro desse dipolo, beleza? Lembrando que aqui nós vamos considerar que a distância da partícula mais Q até o ponto P, nós vamos chamar de R+, enquanto que a distância da partícula menos Q até o ponto P, nós vamos chamar de R-. Bom, então vamos lá. Como resolver este problema, professor? Vamos calcular simplesmente o campo elétrico resultante nesse ponto P. Esse campo resultante vai ser o campo gerado pela partícula positiva, mais Q, com o campo gerado pela partícula negativa, menos Q, que eu vou chamar, respectivamente, de E+, e E- vetor. Então, este daqui é o nosso campo resultante neste ponto P. Lembrem-se, este ponto P está situado a uma distância z do centro deste dipolo. Bom, então nós falamos anteriormente que o dipolo elétrico é um sistema caracterizado por duas cargas elétricas de mesma intensidade, porém de sinais contrários. E esse dipolo elétrico a gente pode representar por um vetor que nós vamos denominar de P, que por convenção ele vai estar orientado da partícula negativa para a partícula positiva. E a intensidade deste dipolo elétrico nada mais é que o produto da carga pela distância que separa essas duas partículas. Então, esta é a fórmula do momento de dipolo elétrico. P é igual à intensidade da carga multiplicado pelaquela distância que separam as duas cargas. Este daqui nós denominamos de momento de dipolo elétrico. Muito bem, guarda essa informação que ela será útil lá na frente, beleza? Mas vamos voltar aqui para o nosso objetivo principal, que é determinar o campo resultante neste ponto P gerado por essas duas partículas, que na verdade é um dipolo elétrico. Esse campo resultante é o campo gerado pela partícula positiva somado com o campo gerado pela partícula negativa. E agora, professor, agora nós vamos fazer uma decomposição em termos dos vetores unitários. Nós vamos representar estas duas componentes vetoriais, E mais e E menos, em termos de um vetor unitário que está caracterizando esta direção z.
Se a gente estiver trabalhando com aquela base IJK, a gente pode utilizar aquela base de vetores unitários e imaginar que neste problema nós estamos com essas duas cargas ao longo de um eixo que nós estamos denominando de eixo Z. Então nós podemos tomar como vetor unitário característico para esta direção o vetor unitário K. Vetor E+, representado em termos do vetor unitário, vai ficar a intensidade do vetor, que seria E+, multiplicado pelo vetor unitário que caracteriza a direção Z. Vetor unitário que caracteriza a direção Z, nós vamos considerar que é o vetor unitário K. Beleza. É positivo por quê, professor? Porque se você olhar com atenção, a partícula positiva ela vai criar um campo neste ponto P, e esse campo, nós já estudamos, é um campo de afastamento. Então, você representa esse campo por um vetorzinho que vai estar se afastando da partícula. E aí nós podemos representar por esse vetorzinho aqui, ó, que eu estou escrevendo, desenhando aqui para vocês. Esse é o vetorzinho E+, que seria o campo gerado pela partícula positiva, neste ponto P, que é um campo de afastamento, já que a carga ela é positiva. Da mesma forma, nós temos também no ponto P o campo gerado por esta partícula negativa, que é um campo de aproximação. Portanto, a gente representa por um vetorzinho que vai estar aqui, ó, apontando nesta direção e nesse sentido, direção ao longo desse eixo que conecta as duas partículas ao ponto P, e o sentido aqui, ó, indicando uma aproximação dessa carga menos Q. Beleza? Então, se a gente analisa vetorialmente estes vetores de campo E+, E-, a gente percebe que na decomposição do vetor E+, esse vetor E+, escrito em termos dos vetores unitários, vai ficar simplesmente a intensidade do campo E+, multiplicado pelo vetor unitário que vai caracterizar a direção Z, que é o vetor unitário K. E este vetor unitário ele é positivo, uma vez que E+ aponta no sentido positivo do eixo Z. Agora vamos decompor o vetor E-. Perceba que o vetor E- continua na mesma direção do eixo Z, só que apontando no sentido contrário. Portanto, a decomposição vai ficar a intensidade do vetor E- multiplicado pelo vetor unitário K, só que apontando no sentido negativo. Então, a gente coloca um sinalzinho aqui na frente, beleza? Muito bem, então acabamos de escrever as componentes vetoriais em termos do vetor unitário K, que é o vetor que vai caracterizar esta direção em que estas duas partículas estão ao longo desse eixo, que é o eixo Z. E agora, professor, agora a gente tem que lembrar que estas partículas que formam este dipolo elétrico são partículas pontuais. E se são partículas pontuais, elas criam um campo com intensidade dado da seguinte forma: intensidade do campo gerado por uma partícula pontual é a constante eletrostática multiplicado pela carga desta partícula geradora dividido pela distância ao quadrado. Então, esta é a fórmula que nós já estudamos em aulas anteriores do campo gerado por uma partícula pontual. Então, vamos substituir esta fórmula aqui nesta nossa expressão. Vetor campo no ponto P será igual à intensidade do campo E+, que vai ser dado pela constante eletrostática multiplicado pela carga, essa carga aqui nesse caso é a carga positiva, mas professor, neste momento que substituir aqui, precisa levar em conta o sinal? Não precisa, a gente pega exatamente a expressão deste campo considerando as cargas em módulo, tá certo? Então, os sinais eles já foram analisados na hora de representar vetorialmente os vetores, é mais e o vetor é menos. Agora que é o momento de substituir a intensidade de é mais e é menos, a gente pega as cargas em módulo, sem levar em consideração os sinais. Então, vai ficar simplesmente constante eletrostática vezes a carga positiva, que a gente vai considerar simplesmente como sendo Q, dividido pela distância que esta carga positiva está até o ponto P. Essa distância nós denominamos de R+. Então, dividido por R+ elevado ao quadrado. Não podemos esquecer que essa distância é elevada ao quadrado.
Tudo isso multiplicado pelo vetor unitário k, menos intensidade do campo é menos. Mesma coisa, substituindo aqui, vai ficar constante eletrostática vezes o módulo da carga negativa, que tem a mesma intensidade da carga positiva, dividido pela distância que essa carga negativa está até o ponto P. Se nós olharmos aqui na figura, a distância nós denominamos de R-. Então vai ficar R- ao quadrado. Tudo isso multiplicado pelo vetor unitário k, colocando a constante k, as cargas Q em evidência, ficaremos simplesmente com 1 sobre R mais ao quadrado menos 1 sobre R menos ao quadrado. Tudo isso multiplicado pelo vetor unitário k. Muito bem? Bom, então foi isso que nós obtivemos até agora. E agora, professor, o que a gente precisa fazer para resolver esta questão desafio? Lembre-se, o objetivo da nossa questão desafio é encontrar uma expressão matemática para determinar o campo elétrico gerado por um dipolo elétrico, que é justamente provar esta expressão. Então, para chegarmos nesta expressão, nós ainda precisamos trabalhar um pouquinho, fazer algumas manipulações matemáticas, algébricas, beleza? E a primeira manipulação que a gente vai fazer é o seguinte: primeiro, vamos escrever estas distâncias R mais e R menos em função desta distância z. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Até porque, na expressão que nós queremos obter, a gente vê que vai aparecer na equação a coordenada ou a variável z, tá certo? Então, a gente precisa, de alguma forma, fazer este z aparecer nesta nossa equação. E para isso, como é que nós podemos proceder? Se você olhar aqui para esta figura, você vai perceber o seguinte: essa distância R+, nada mais é, turma, que essa distância z, que seria a distância do ponto P até o centro do dipolo, subtraído este pedacinho. Ó. Você concorda que se você tirar dessa distância z, se você subtrair esse pedacinho aqui, você vai ter exatamente o valor de R+. Professor, mas quem é esse pedacinho? Ora, se a carga mais Q está separado da carga menos Q por uma distância d, então esse pedacinho aqui, ó, que é a metade, o ponto médio entre mais Q e menos Q, a metade dessa distância d, então esse pedacinho aqui vai valer d sobre 2. Vocês concordam? Da mesma forma que o outro pedacinho aqui de baixo também é d sobre 2, de tal forma que a soma desses dois pedacinhos vai me dar esta separação d. Então, a gente pode escrever que essa distância R+, seria simplesmente a distância z subtraído dessa distância d sobre 2. Beleza? Da mesma maneira, esse R- seria quem, professor? Esse R- nós podemos escrever em termos de z, considerando o seguinte, ó, R- é a distância do ponto P até a carga negativa, que a gente pode considerar simplesmente como sendo a distância z, só que somado com esse pedacinho, d sobre 2. Matematicamente, essa distância R- é a soma de z com d sobre 2. Então, vai ficar R- igual a z mais d sobre 2. Vamos substituir estas duas expressões, dr mais e r-, na nossa expressão anterior, para o vetor campo resultante no ponto P. Então, quem vai ficar aqui como a expressão do campo resultante no ponto P? K, Q, abre parênteses. Aí aqui nós teríamos 1 sobre R mais ao quadrado, 1 sobre R mais ao quadrado, só que quem é o R mais? É Z menos D sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre Z menos D sobre 2, tudo isso ao quadrado, menos, então repetindo a expressão, menos 1 sobre R menos ao quadrado. 1 sobre R menos ao quadrado. Mas quem é R menos, professor, em termos de Z? É justamente Z mais D sobre 2 elevado ao quadrado. Fecha parênteses, tudo isso multiplicado pelo vetor unitário na direção Z, que é o vetor unitário K. Beleza, e agora, professor? Olha só, nós já conseguimos fazer com que essa distância z aparecesse na nossa expressão. Lembrando que a gente pretende demonstrar essa fórmula aqui. E nesta fórmula aparece a distância z, beleza? Vamos agora, turma, considerar o seguinte. Veja só,
Atenção, vou chamar isso de observação. Veja que se nós pegarmos, vamos pegar aqui esse primeiro termo, ó, z menos d sobre 2 elevado ao quadrado. Então, se a gente pegar esse termo, z menos d sobre 2, e elevarmos ao quadrado, se nós resolvermos esta operação como um produto notável, né, a gente pode resolver isso como se fosse um produto notável. A gente sabe que a menos b ao quadrado, isso daqui vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aplicando essa regrinha do produto notável para essa expressão, a gente vai obter, ó, quadrado do primeiro, então vai ficar z elevado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, duas vezes z, vezes o segundo, que é d sobre 2, mais o quadrado do segundo. Então, o segundo é d sobre 2, vai ficar d ao quadrado sobre 4, já que é o quadrado do segundo. Então, lembre-se que o denominador é 2 e 2 elevado ao quadrado dá 4. Professor, por que o senhor escreveu isso daqui, professor? Eu escrevi isso para que vocês prestem atenção no seguinte detalhe, até porque o livro ele não faz a demonstração passo a passo desta fórmula que nós queremos obter. Então, eu estou escrevendo aqui, estou tentando fazer a demonstração passo a passo para que você consiga compreender como nós podemos chegar nesta expressão, como nós podemos provar matematicamente esta expressão. E para isso eu quero que vocês considerem o seguinte, ó, se a gente fosse abrir esse produto notável aqui deste denominador, a gente obteria este resultado, beleza? Agora faz o seguinte, ó, se a gente considerar essa expressão, vou colocar aqui uma expressão que nós vamos considerar, z elevado ao quadrado, 1 menos d sobre 2z. Considera essa expressão aqui, ó, elevado ao quadrado, tá certo? Então, se a gente for abrir essa expressão, vamos primeiro resolver este produto notável e depois a gente multiplica este z quadrado, combinado? Então, vou repetir o z quadrado e agora eu vou resolver primeiro este produto notável, que é 1 menos d sobre 2z elevado ao quadrado. Isso vai ficar quadrado do primeiro, quadrado de 1 é o próprio 1, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 que multiplica 1 dá 2, que multiplica d sobre 2z, que vai ficar 2d sobre 2z, mais o quadrado do segundo. O segundo é d sobre 2z. O quadrado dele vai ficar d quadrado sobre 4z elevado ao quadrado. E agora, professor, agora nós vamos distribuir esse z quadrado. Se nós distribuirmos aqui, fazendo o chuveirinho, a gente vai obter o seguinte resultado. Vamos obter, ó, z quadrado vezes 1 é o próprio z quadrado. Z quadrado, que multiplica menos 2d sobre 2z, vai ficar menos 2zd dividido por 2z. Não é isso? Só que esse z aqui é ao quadrado, porque ele está multiplicando z quadrado por 2d. Então, vai ficar 2z quadrado d sobre 2z. Mais, agora multiplica z quadrado por d quadrado sobre 4z quadrado. Vai ficar z quadrado d quadrado sobre 4z quadrado. Isso daqui dá para simplificar, vocês concordam? A gente pode simplificar nesse terceiro termo, esse z quadrado ele cancela com esse z quadrado. Nesse segundo termo, esse z que está aqui no denominador, ele cancela com um desse z que está no numerador, então vai ficar apenas um z em cima. E aí nós podemos reescrever que essa expressão z quadrado 1 menos d sobre 2z elevado ao quadrado, ela pode ser escrita da seguinte forma, z quadrado menos... Aqui a gente pode fazer o seguinte, turma, olha só, cancelando este z quadrado com este z que está no denominador, assim como cancelando esse 2 que está aqui no numerador com 2 no denominador, a gente vai obter simplesmente menos zd, e nesse terceiro termo vai ficar mais d quadrado sobre 4, já que esse z quadrado do numerador cancelou o z quadrado do denominador. O que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que, matematicamente falando, esta expressão aqui, ó, z quadrado, que multiplica 1 menos d sobre 2z
elevado ao quadrado deu igual a quem? A z quadrado menos ed mais d quadrado sobre 4, que por sua vez é justamente igual a essa expressão aqui de cima. Veja que a gente provou abrindo esse produto notável, z menos d sobre 2 elevado ao quadrado. Isso daqui é simplesmente z quadrado menos, cancelando esse 2 com esse 2, menos zd mais d quadrado sobre 4. Então, com isso, a gente prova que se esse camarada aqui do lado esquerdo é igual a esse do lado direito, então, sabendo que o lado direito dessa outra expressão aqui, ó, é a mesma coisa que essa daqui, então a gente acaba provando que essa expressão do lado esquerdo, z menos d sobre 2 ao quadrado, ela é equivalente, algebricamente falando, é equivalente a z quadrado que multiplica 1 menos d sobre 2z elevado ao quadrado. Então, a conclusão que a gente obtém daqui é a seguinte: a gente acabou de provar que z elevado ao quadrado, que multiplica 1 menos d sobre 2z, tudo isso ao quadrado, é exatamente igual a z menos d sobre 2 elevado ao quadrado. Beleza? Até porque nós mostramos a equivalência dessas expressões que estão do lado direito da igualdade. Então, se do lado direito da igualdade para essas duas expressões nós temos as mesmas quantidades, isso equivale a dizer que o lado esquerdo são exatamente iguais. E por que a gente está fazendo isso, professor? A gente está fazendo isso justamente para reescrever esta nossa equação, que eu vou chamar de equação 1, em termos desse detalhezinho que a gente acabou de provar, a equivalência algébrica. Então, aqui, ó, neste denominador, ao invés da gente escrever z menos d sobre 2 ao quadrado, a gente vai escrever z quadrado 1 menos d sobre 2z, tudo isso elevado ao quadrado. Utilizando o mesmo raciocínio, turma, vocês podem fazer também para esse outro termo, ó. Z mais d sobre 2 ao quadrado, isso daqui, ó, é algebricamente equivalente a z quadrado 1 mais d sobre 2z elevado ao quadrado. Então, nós fizemos aqui para esse termo, tá certo? Mostrando a equivalência algébrica para esse primeiro termo, onde a gente tem o sinal de menos. E aí vocês podem fazer o exercício como exercício, mostrar a equivalência algébrica para esse segundo termo, com o sinal de mais, beleza? Mas a ideia é exatamente essa daqui. Beleza? Combinado? E agora vamos reescrever esta equação 1 da seguinte maneira. Passando aqui para o próximo slide, vamos ficar com o seguinte, ó. Campo resultante no ponto P é igual a K que multiplica Q, abre aqui colchete, e nós temos 1 sobre z quadrado, 1 menos d sobre 2z elevado ao quadrado. Então, teremos 1 sobre z quadrado, 1 menos d sobre 2z, tudo isso elevado ao quadrado. E agora o próximo termo, menos 1 sobre z quadrado, 1 mais d sobre 2z, tudo isso elevado ao quadrado, multiplicado aqui pelo vetor unitário k, beleza? Então, nós reescrevemos esta expressão 1, levando em consideração a reescrita, né, desses denominadores dessa seguinte forma, como foi demonstrado aqui para vocês, já que do ponto de vista algébrico são equivalentes. E agora, professor, agora, turma, nós podemos colocar esse z quadrado em evidência. Colocando ele em evidência, nós vamos obter que o campo resultante no ponto P será igual a constante eletrostática vezes a intensidade da carga Q, dividido por z quadrado. Então, esse z colocamos em evidência, e aí ficou simplesmente aqui, ó, 1 sobre 1 menos d sobre 2z elevado ao quadrado, que a gente pode reescrever da seguinte forma. A gente pode reescrever esse termo que sobrou simplesmente como sendo 1 menos d sobre 2z elevado a menos 2. Beleza? Então, a gente está utilizando essa propriedadezinha aqui, ó. Por exemplo, 1 sobre a
a gente pode escrever como sendo a elevado a menos 1. Da mesma forma que 1 sobre a quadrado, a gente pode escrever como sendo a elevado a menos 2. E aí nós estamos utilizando estas propriedades aqui, para reescrever esse primeiro termo, já que nós já colocamos o z quadrado em evidência. Aí ficou 1 sobre 1 menos d sobre 2z elevado ao quadrado. E aí nós estamos reescrevendo 1 menos d sobre 2z elevado a menos 2. Estamos aplicando exatamente esta propriedadezinha aqui, tá certo? Para reescrever este primeiro termo dentro do colchete. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo termo. Colocando o z quadrado em evidência, nesse segundo termo vai ficar simplesmente menos aí 1 mais d sobre 2z elevado a menos 2. Tudo isso multiplicado pelo vetor unitário na direção z, que é o vetor unitário k. E agora, professor, agora nós vamos fazer a seguinte consideração. Deixa eu escrever a consideração para vocês, para que a gente possa discutir a respeito. Pessoal, presta bem atenção nesta observação que eu escrevi aqui para vocês, que diz o seguinte, olha só, em geral, nós estamos interessados nos efeitos elétricos de um dipolo apenas para pontos que estão muito distantes das cargas que formam esse dipolo. Ou seja, a gente só está interessado nos efeitos elétricos tais que a distância z é muito maior que a distância de separação entre as duas cargas elétricas. Considerando que z é muito maior que d, a gente pode pegar esses dois termos que estão entre os colchetes e fazer uma expansão em série deles. Essa expansão pode ser feita utilizando a fórmula do teorema binomial, que é dado aqui abaixo para vocês. 1 mais x elevado a n é aproximadamente a 1 mais nx sobre 1 fatorial, mais n que multiplica n menos 1 x quadrado sobre 2 fatorial, mais reticência. Lembrando que esse 1 seria a expansão considerando uma aproximação até a ordem zero. Esse outro termo aqui é considerando a aproximação até a primeira ordem. Aqui seria até a segunda ordem e assim por diante. Por que eu não vou colocar mais termos desta expansão? Porque no final a gente vai considerar esta expansão utilizando o teorema binomial até a primeira ordem, ou seja, considerando apenas esses dois termos da nossa série, beleza? A mesma coisa a gente vai utilizar, turma, para 1 menos x elevado a n, tá certo? Até porque os dois termos que aparecem dentro do colchete, um é com sinal negativo e o outro é com sinal positivo. Então é isso que a gente vai fazer. Aí você pergunta, mas professor, essa expressão aqui, negativa, que está dentro do colchete, não está bem diferente da expressão do teorema binomial? Aparentemente sim. Mas veja que a gente pode fazer a seguinte consideração. A gente pode considerar que essa fração d sobre 2z é justamente o nosso x, que aparece aqui. Então, esse camarada aqui, nós podemos definir como sendo x. Quem é x? É d sobre 2z. E quem seria o n, professor? É o expoente. O n é justamente o menos 2. Então, se você faz essa consideração em que x é igual a d sobre 2z e n é igual a menos 2, você pode aplicar exatamente esse teorema binomial que eu estou circulando aqui para vocês, para poder fazer uma aproximação desse termo. Lembrando, a aproximação será até a primeira ordem. Por que não pega mais ordens, professor? Simplesmente que, devido a essa aproximação, z muito maior que d, a gente pode desprezar as ordens superiores, tá certo? Da ordem 2 em diante, a gente pode desprezar sem problema nenhum. Então, a expansão será feita considerando uma aproximação até a primeira ordem. Então, nós faremos tanto para esse termo aqui, com negativo, como esse termo aqui com positivo. E aí, com positivo, você tem o teorema binomial que aparece aqui do lado esquerdo. Fazendo isso, no próximo slide, vamos fazer passo a passo. Até porque eu sei que isso é novidade para muitos de vocês. Vamos fazer com calma. Considerando primeiro esse termo negativo, 1 menos d sobre 2z elevado a menos 2. Professor, como é que vai ficar a expansão desse termo? Você tem que lembrar que o x é justamente o d sobre 2z.
enquanto que o n é exatamente o menos 2. Então, levando em conta isso daqui, você vai aplicar o teorema binomial da forma que aparece aqui, ó, 1 menos x elevado a n. Eu não vou reescrever os próximos termos, como eu já falei, justifiquei antes. A gente vai considerar a aproximação desse teorema binomial até a primeira ordem. Os demais termos poderão ser desprezados, tendo em vista que z é muito maior que d. E agora, fazendo esta aproximação, utilizando o teorema binomial, a gente vai ter o seguinte, turma. Aqui vai ficar, ó, 1 menos d sobre 2z elevado a menos 2, vai ficar, utilizando o teorema binomial, vai ficar 1 menos n. Mas quem é o n? N é menos 2. Então, vai ficar menos 2, que multiplica x. Mas quem é o x? X é d sobre 2z. d sobre 2z. Dividido por 1 fatorial. Só que 1 fatorial é igual a 1. Lembrem-se disso, 1 fatorial é a mesma coisa que 1. Então, dividido por 1 vai ser ele próprio, d sobre 2z, mais reticência. Isso daqui vai ser aproximadamente igual a 1. Esse menos com esse menos fica mais. Esse 2 cancela com esse 2, vai ficar d sobre z. Bom, então nós fizemos aqui uma aproximação até a primeira ordem, utilizando o teorema binomial deste primeiro termo, 1 menos d sobre 2z elevado a menos 2. Vamos fazer agora mesmo raciocínio, porém para o segundo termo que aparece dentro do colchete, que é 1 mais d sobre 2z elevado a menos 2. Só que agora nós vamos utilizar essa outra fórmula para a aproximação do teorema binomial. Então, próximo termo que a gente vai fazer a aproximação é 1 mais d sobre 2z, tudo isso elevado a menos 2. Aplicando aqui a nossa fórmula, só lembrando que o x é o d sobre 2z, o n é exatamente a potência menos 2, e agora a fórmula do teorema binomial é 1 mais x elevado a n. Isso daqui é aproximadamente 1 mais nx sobre 1 fatorial, mais nx sobre 1 fatorial. E o próximo termo é mais n que multiplica n menos 1, x quadrado sobre 2 fatorial. Eu não vou reescrever esse próximo termo, porque a nossa aproximação a gente vai considerar até a primeira ordem. Isso porque, devido à distância z ser muito maior que d, a gente acaba desprezando os termos de ordens superiores. Beleza? Bom, e agora, professor? Agora teremos o seguinte, ó, utilizando essa formulazinha do teorema binomial, essa expansão vai ficar 1 mais nx. Mas quem é o n? N é menos 2. Que multiplica x. Quem é o x? É d sobre 2z. Dividido por 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. Então, d sobre 2z dividido por 1 é ele próprio. Bom, simplificando, nós obtemos 1 mais com menos dá menos. Esse 2 cancela com 2 e vai ficar simplesmente d sobre z. Eu vou chamar essa primeira expressão, que está aqui acima, de expressão i. E essa segunda expressão que está aqui eu vou chamar de 2i. Por quê? Porque nós vamos substituir a expressão i e a expressão 2i exatamente na nossa equação 2, onde aparece aqui dentro do colchete. Então, reescrevendo aqui a equação 2, levando em consideração que a expressão i é esse primeiro termo negativo e a expressão 2i é esse segundo termo aqui, ó, positivo. Fazendo a substituição, reescrevendo a equação 2, fazendo a substituição de i e 2i, nós vamos obter o seguinte resultado. Veja que a gente pode simplificar essa expressão. Essa expressão ela pode ser escrita como sendo vetor campo no ponto P é k que multiplica q sobre z quadrado, abre colchete, 1 mais d sobre z, parênteses precedido do sinal menos, todo mundo que está dentro do parêntese sai de sinal trocado. Então, vai ficar menos 1, e esse cara que era negativo vai ficar positivo, d sobre z. Fecha colchete, cachapéu. Agora, nós podemos anular esse mais 1 com menos 1,
vai dar zero. E aqui sobramos d sobre z mais d sobre z. Quanto é d sobre z mais d sobre z? É 2 vezes d sobre z. Então, reescrevendo, teremos o campo no ponto P, vetorialmente falando, é kq sobre z quadrado, que multiplica o resultado aqui, ó, dentro do colchete, foi simplesmente 2d sobre z. E agora, professor, agora a gente pode multiplicar os numeradores e os denominadores, iremos obter 2 vezes k q d sobre z elevado ao cubo. Z quadrado vezes z é z elevado ao cubo. Lembrem-se que o momento de dipolo nós definimos no início da aula, nada mais é que o produto da carga vezes aquela distância pequenininha que separa as duas cargas. Então, P representa o momento de dipolo elétrico. E aí nós podemos reescrever essa expressão, lembrando que aqui tem um K chapéu, né, isso do vetor unitário, nós podemos reescrever essa expressão substituindo esse produto QD simplesmente por P. Dessa forma, nós obtemos o seguinte resultado: vetor campo no ponto P será igual a 2 vezes a constante eletrostática. O produto de Q por D é o momento de dipolo elétrico, que nós chamamos simplesmente de P, dividido por Z elevado ao cubo. Tudo isso multiplicado pelo vetor unitário K chapéu. Pessoal, isso é o vetor momento de dipolo no ponto P. E a intensidade desse vetor, que é justamente o que nós queremos encontrar no nosso problema, é simplesmente intensidade desse vetor é simplesmente a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Como este vetor tem uma única componente, então a intensidade é dado justamente por esse camarada aqui, ó. Então a intensidade do campo é simplesmente 2 vezes a constante eletrostática vezes o momento de dipolo, que nós definimos como P, dividido pela distância do ponto P até o centro do dipolo elétrico. Essa distância é elevado ao cubo. E com isso, turma, nós demonstramos o que nós pretendemos na questão desafio, que a expressão que vai nos dar a intensidade do momento de dipolo no ponto P é justamente 2 vezes a constante eletrostática vezes o momento de dipolo dividido pela distância elevado ao cubo. Se você voltar, era justamente isso que nós queríamos obter. Mas, professor, está aparecendo 1 sobre 2πε0. Lembrem-se, turma, que essa constante eletrostática, ela nada mais é que 1 sobre 4πε0. Então, se você utilizar esta definição para a constante eletrostática, você vai perceber que a resposta pode ser reescrita da seguinte forma: intensidade do campo do dipolo elétrico vai ser 2 vezes a constante eletrostática, que é 1 sobre 4πε0, que multiplica o momento de dipolo, dividido pela distância z ao cubo. Você pode cancelar esse 2 com esse 4, aí sim, aí a gente obtém a expressão que está no início, no primeiro slide praticamente da nossa aula, né? Da nossa questão desafio, que a intensidade desse campo gerado pelo dipolo elétrico é simplesmente 1 sobre 2πε0, que multiplica o momento de dipolo dividido pela distância ao cubo, como nós queríamos demonstrar. E com isso, turma, nós finalizamos esta nossa aula de hoje, cujo objetivo era determinar a intensidade do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico. E aí nós queríamos provar nesta questão desafio essa expressão que aparecia aqui, ó, que o campo elétrico gerado por este dipolo é dado por essa fórmula. E nós acabamos de encontrar exatamente a fórmula da intensidade do campo gerado
por um dipolo elétrico. Uma observação: se você compara a intensidade do campo gerado por um dipolo pela intensidade do campo gerado por uma partícula isolada, tá certo? Que seria kq sobre a distância ao quadrado, você percebe o seguinte: você percebe que a intensidade do campo gerado por um dipolo elétrico decai muito mais rapidamente que a intensidade do campo gerado por uma carga pontual isolada. Com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido direitinho. Qualquer dúvida em relação a esta demonstração, vocês podem deixar nos comentários dos vídeos, tá certo? Que eu estarei prontamente respondendo a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades deste nosso canal. No mais, quero agradecer imensamente a atenção de todos e até a nossa próxima aula.